Vida na Vida, discipulado, estamos aqui, eu e a esposinha. Já tivemos uma DR antes de começar, porque aqui a vida é como ela é. E está conosco aqui um casal maravilhoso, Michel e Fernanda, sejam bem-vindos. Dá um oizinho pra turma aí, Michel. Olá, prazer estar aqui com vocês. Falar sobre discipulado, tranquilo? Discipulado, é isso que a gente tem vivido, né, no último ano. Último ano, praticamente, né? 2024 inteiro, né? Isso mesmo. Dá um oizinho aí, Fer. Olá, pessoal, delícia estar aqui, obrigada pelo convite. Legal. Discipulado, amor, por que os dois? Porque eles são lindos, amados por Deus, preciosos. Mas porque a gente está vivendo uma experiência diferente, né? Recentemente, de como casal você está discipulando o Michel e eu a Fer. Então, pois é. Uma conotação Baita diferente, privilégio né? nosso, né, amor? Nossa, Privilégio para nós. Porque, na verdade, é isso mesmo. A gente estava num bate-papo de discipulado, a gente já vai falar sobre isso. Né? Tem muita gente que não tem ideia de como funciona um processo de discipulado, uma cultura de discipulado, e a gente quer dar detalhes aqui de como que funciona, né? Na prática, e a gente estava falando e surgiu, né? Porque, na verdade, eu e você, a gente está vivendo as nossas experiências, compartilhando histórias, a Camila com a Fernanda, e nós quatro juntos não tivemos nenhum momento, né? É coisa Sim, de homem, coisa de mulher, Exato. e a gente percebe como que isso influencia, e surgiu a ideia, então, da gente bater esse papo com vocês e mostrar para quem está nos ouvindo, assistindo, como que funciona. Então, em poucas palavras, começar com a Fernanda. Fer, para você, o que é discipulado? O que significa a palavra, o processo, e o que está significando para você esse processo de discipulado com a Camila? Bom, dizer que para mim é uma honra estar sendo discipulada pela Camila para começar a conversa, né? Mas eu acho que o processo de discipulado que tem sido para mim tem sido um caminhar. Um caminhar e um ensinamento, né? Conhecer um pouco mais, ou conhecer, né? Um pouco mais, conhecer meu processo de conhecimento da palavra, de Deus, né? Dessas figuras que a gente vai falar. Começou junto com o discipulado. Então, é conhecer Deus e também me conhecer. Né? Olha só, até isso. Também, muito. É mesmo? Bastante. Uau. Porque é por meio dessa troca e desse aprendizado que a gente também se descobre, né? Enquanto, não mais como criatura, né? Mas como filho. Olha, como que é isso, amor? Por que ela teve esse insight? Como que no processo você auxiliou a Fernanda a chegar a essa conclusão? Ela é filha e ao mesmo tempo se autoconhecer? Como que isso funciona no discipulado? O discipulado, ele é uma via de duas mãos, né? Então, a gente começa nessa caminhada, primeiro de tudo, é a questão do relacionamento entre nós duas. Mas esse processo de se conhecer dentro do discipulado passa pelo conhecimento de Deus. Se eu conheço quem é Deus, se eu conheço quem é Jesus, o Espírito Santo, automaticamente eles me revelam quem eu sou. Então, o autoconhecimento vem dentro desse conhecimento, que ela está falando Sim. tanto, né, sobre o conhecimento. Conhecimento é mesmo conhecer. Antes a Fer conhecia o Deus Criador. Agora ela conhece o Deus que é pai dela. Fantástico. E aconteceu isso com você também, Michelzão? Porque, afinal de contas, o material é o mesmo, o processo é tecnicamente muito semelhante, mas quais foram os grandes pilares aí desse processo de discipulado para você? Está sendo um tempo, né, muito rico para mim, de muito aprendizado. E eu acho que o discipulado é do meu lado aqui, né? Exatamente isso. É um processo teórico e prático, né? Um treinamento para a gente realmente trilhar no caminho mais próximo do que Jesus trilhou, né? É a gente se espelhar nele e aprender a viver dessa forma. O que Deus fez, o que Jesus fez, como que ele faria, parar, pensar, analisar. Eu me pego muitas vezes atuando dessa forma, agindo dessa forma. Numa situação mais desafiadora, vamos respirar aqui, como que Jesus faria, né? Uau, que legal. Tentar. Lógico que eu estou a anos-luz, né, de distância, mas é importante ter esse parâmetro, esse modelo, né? De tentar agir dessa forma. Sim. Então, assim, tem sido um processo muito rico, de muito aprendizado mesmo. Nós vamos falar sobre isso. Então, está aqui o material que a gente utiliza. Eu não tinha trazido, eu esqueci, mas a Camila, pensando em todas as coisas, está aqui a nossa apostila, Ser e Fazer Discípulos
de Cristo. Porque o discipulado não é para fazer discípulo do Daniel ou discípulo da Camila, né, amor? Qual que é a diferença de fazer discípulo de si e discípulo de Cristo? Uau! É melhor ninguém ser discípulo da Camila. Deus os criou únicos, não é? Uhum. Então a gente tem que fazer discípulos à imagem de Jesus, que é perfeito. Então, para a gente guiar o nosso papo aqui, vamos separar o discipulado em dois grandes blocos. O primeiro deles é o discipulado bíblico, que a Bíblia fala, Jesus disse assim para os discípulos, né? Ide, pregai o evangelho, mas fazei discípulos. Todo discípulo de Cristo faz discípulos, porque entende a grande comissão, o grande mandamento de Jesus, certo? Esse é o discipulado da vida, esse é o discipulado que eu faço na família, com os amigos. Por estar em Cristo, eu sou chamado a fazer discípulos de todas as pessoas com quem eu convivo. Mas nós estamos falando desse discipulado intencional, com base num material específico que deve ter, no Brasil e no mundo, inúmeros materiais. O nosso material ele é bem prático e fala de 5 grandes assuntos: quem é Jesus, quem é o Pai, quem é o Espírito, quem sou eu e quem somos, né? No caso, falando sobre a igreja. Nós já estamos bem avançados, estamos finalizando o ano, já avançamos bastante na apostila. Vocês conseguiram perceber esses 5 blocos? Quem é Jesus, o Pai, Sim. o Espírito, quem sou eu, quem é a igreja, quem somos nós? Ficou destacado para vocês? Então, está ficando, né? Hoje está ficando cada vez mais, ainda. Né? Estamos até um pouco aquém, né? Pois do que esses dois aqui. Eles estão mais à frente, né, Fer? Sim. Acho que a gente fala mais. Meu pai. Eu acho que a gente acabou tendo até um pouquinho mais de encontros, né? Vocês às vezes não conseguiam se encontrar. Disciplina, né? Disciplina, né? Porque não se encontra. Você até pegando gancho aqui, pegando um pouquinho da diferença entre mim e o Michel, eu vejo o Michel muito mais assim, prático na rotina, na disciplina, né? Apesar de eu ser muito metódica também, ele é mais assim. Então, o nosso encontro, eu vejo, a gente discute, conversa sobre, né, o que foi aplicado na apostila, a gente troca figurinha, mas eu vejo o nosso encontro assim, muito mais intuitivo. E eu, inclusive, vim hoje para o podcast aqui mais assim, aberta. Eu falei, não, eu vou deixar fluir. Mas a gente também, muitas vezes a gente acabamos nem falando, né, se nós estamos caminhando desde março, né? Era pra gente ter encerrado faz um tempão. E a gente se encontra quase toda semana, né? 10 encontros, acho que duraram 10 meses. Exatamente. Vamos supor que a gente não tenha se encontrado o quê? Umas 4 vezes no máximo. Foi bem raro. A gente cancelou poucas vezes, né? E a gente fala bastante também. Mas não, teve ocasião da gente estar com a apostila aberta e a gente falar absolutamente nada, né? Mas vamos falar do encontro em si. Então a gente tem lá aula 1, quem é Jesus? E a gente fala do que exatamente? Então eu quero deixar para vocês. Quem é Jesus, daquilo que você percebeu, Michel, Fer? Quem é Jesus para vocês hoje, com base no aprendizado que vocês tiveram recente? Quem é Jesus? Antes, assim, da gente começar, antes da gente entrar, né, realmente assim, para a igreja, não tinha tanto conhecimento. Jesus, para mim, era uma pessoa histórica e eu não tinha essa proximidade. Hoje eu vejo que Jesus realmente é Deus, né, faz parte da tríade ali, né? E é o Filho e é o espelho de Deus que veio aqui na Terra realmente para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para nos dar um manual, que é a Bíblia, né? O Novo Testamento aí, e é em quem a gente deve se espelhar, e é bom a gente acreditar assim realmente que é nele que a gente tem que se espelhar. Às vezes vem dúvidas, né? Eu acho que das pessoas menos preparadas até as mais preparadas deve vir algumas dúvidas. Mas será que é isso mesmo? Eu escolhi não ficar questionando nada. É realmente acreditar na Bíblia, tentar seguir ao máximo, ter fé. Vai adiantar alguma coisa, né? Ficar questionando, ter aquela mente mais assim científica. Não, mas eu acho que assim não é. Acredite, tenha fé, escolha um mentor. Meu mentor, então, é Jesus, e eu decidi escolhê-lo. Fantástico. E tentar seguir, né? Não é fácil, é difícil. E pensando nessa mente racional, prática, você realmente conseguiu entender, crer que Jesus morreu, ressuscitou por causa de você? Sim. Foi simples crer nisso? Sim. Ou é mais complexo? Não foi difícil. Não foi difícil. A partir do momento que eu escolhi acreditar nisso, né? Eu realmente creio. Eu creio que esse é o caminho, que ele morreu, ressuscitou para nos salvar. Uau!
E você, e você, Fer? Quem é Jesus para você a partir de tudo que você já viveu? Acampamento desde criança, né? Sim, você já teve um histórico. Nossa, memória boa. Grandes histórias de acampamento de infância. Queria ter participado jovem, né? A gente estava conversando sobre isso agora. E quero poder participar também de hoje tendo esse conhecimento, né? Uhum. Mas, assim, esse processo de discipulado, de conhecer, eu acho bacana falar sobre isso, porque eu tinha também uma certa dificuldade em entender o papel de cada um deles, né? Então, hoje eu consigo entender e ver de forma clara qual que é o papel de cada um na história, né? Uhum. Quem é Deus, quem é Jesus. Mas, como o Michel falou, eu também... algo que me auxiliou muito nesse processo de entendimento, eu gosto de... É difícil acreditar ou seguir algo que a gente não consegue materializar. Eu entendo e é algo que, às vezes, eu converso com algumas pessoas sobre isso, né? E no começo do discipulado era muito forte para mim algumas imagens da série mesmo, The Chosen. Eu trazia algumas cenas e perguntava, cara, é isso mesmo? Aconteceu isso mesmo, né? E a gente sempre firmado na palavra ali na Bíblia, né? Como o nosso alicerce. Então, me ajudou muito nesse processo de figurar para entender, né? E acreditar. Deus desenhado. E essa construção dessa figura não é somente nessa questão visual, né? Mas o papel que ele exerce hoje nas nossas vidas, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu sou muito intuitiva nessa busca, né? Eu acho que tem que ser algo intencional. Uhum. Então, realmente buscar, né? Uhum. Procurar. Fantástico. Amor, e para quem está nos ouvindo agora, ter uma ideia, como que funciona? Tem apostila, você fica com uma apostila, ela fica com outra, tem um conteúdo, vocês leem, vocês escrevem. Como é o encontro em si, o processo desse discipulado que nós estamos falando, técnico, com apostila, com período para começar e terminar? Como que funciona o encontro? Nós temos a apostila, então, que são 5 grandes temas, mas divididos ali em 2 encontros por tema, né? Então, nós temos, por exemplo... Quem é Jesus a descoberta, quem é Jesus um pouco mais, né? E assim sucessivamente. E aí, dentro desse encontro, nós temos a apostila do discipulador e tem a apostila do discípulo. Na do discípulo tem os espaços onde a pessoa, ao estudar ou ao estarmos juntos, eu faço da seguinte forma, vou falar como a gente tem feito, né, Fer? Então, a gente senta, a Fer sempre durante a semana... ela já lê e preenche os campos que estão ali para serem preenchidos de acordo com o que está sendo orientado. Quando nós sentamos, então a gente leva a Bíblia, porque a ideia é aprender a manusear a Bíblia, a ideia é a gente saber, inclusive, viver com a Bíblia como ela usou a expressão, foi o Michel Offer, agora nem lembro, o manual. Eu falei. Foi o Michel, né? Como um manual, que você sabe exatamente onde está o que você quer. A Bíblia ela precisa ser pessoal, a ponto de você abrir e falar assim, tem um versículo, você pode, de repente, não lembrar a referência exata, mas de você pegar a tua Bíblia na mão, você ir abrir, você saber achar o que você quer ali dentro, né? Então, ter esse tempo com a Bíblia, e aí, com base nas respostas que a Fer traz, por exemplo... nós vamos dialogando. Às vezes ela fala assim, olha, eu estava respondendo, mas aí me veio uma dúvida. Como que é isso, assim, tal? E aí a gente vai desenrolando, aprofundando com base no conteúdo que nós temos dentro da apostila. Então, ela tem a apostila dela, eu tenho a minha. Ela estuda e coloca lá as experiências que ela tem vivido com o discipulado na casa dela. E quando nós sentamos, a gente troca essas experiências de como tem sido no dia a dia. É até legal, de repente, se a Fer quiser contar uma experiência que ela viveu, falando do Espírito Santo, por exemplo, né? Ou foi Jesus, né? Que a Lulu falou para você, né? Foi. Conta a sua experiência, que daí depois você me contou e eu falei, tá vendo, Fer? Jesus está se revelando dentro da sua casa. A Luísa, ela já contou algumas histórias pra gente em relação a Jesus, né? Mas teve uma, assim, que tinha acontecido, acho que na noite anterior, algo muito recente, eu dividi com a Ká. A Lu tem 4,5, né? Ela dorme super bem, mas tem alguns episódios esporádicos ali que ela chama pela mamãe, né? E a gente vai, o papai também, vai no quarto, né?
E aí, numa madrugada, ela acordou me chamando, eu fui até ela na cama. E ela tava meio chorosa e eu falei, não, mamãe tá aqui, tá tudo certo, vamos dormir. E ela tava inquieta, andando pra lá, pra cá, aquele jeito. E aí ela falou assim pra mim, mamãe, eu tô com medo. Eu falei, medo do quê, filha? Tá tudo certo. Tem um homem ali. Uau. Ela falou. E eu sempre fui muito Medrosa. Medrosa. Aí agora, ai meu Deus. E assim, a gente morar num sobrado, né? E ter receio de descer as escadas para pegar água. Tô morrendo de sede, amor, vai buscar água para mim, né? Então, eu sempre fui muito medrosa. E nesse momento, eu não quis abrir o olho. Eu fechei o olho e falei, não, filha, não é nada. E eu tive uma experiência, quando criança, de ver também, e não sei se confundir com a sombra da árvore, né, que batia no armário, com a janela aberta e tal, e eu tinha medo. E eu fechei os olhos, não quis abrir, e eu falei para ela, não, filha, não tem homem aqui, tá só eu, você e os anjinhos. Então, vamos orar agora. E aí a gente fez uma oração junta, ela se acalmou e dormiu. E aí eu dividi isso com a Ká. E aí depois surgiu esse questionamento. Será que não tinha mesmo um homem ali? Né? E aí não, depois... Mas ela fala direto. Falou Direto. umas 5 vezes mas que aí, isso viu que Jesus. foi legal. É. Que daí eu falei pra Fer, Fer, mas será que não tinha um homem mesmo dentro do quarto? Ela já contou algumas E experiências você assim com Jesus. medo, né? Sim. E aí, no discipulado, a gente aprendeu isso, né? Estou pedindo para ela contar justamente pelo o que é o discipulado na nossa vida, né? Uhum. Eu falei, Fer, era Jesus, era o Espírito Santo ali com vocês, né? Então, coloca no coração da Lulu, fala para ela, quando for assim, para ela conversar com Jesus, que nós não podemos fechar a mente dos nossos filhos, né? Para o reino espiritual, que ele está acontecendo, ele é real e as crianças têm muito mais facilidade para ver do São que a gente. sensíveis, né? Às vezes a gente é mais racional. A criança Não, tem um episódio seguinte aí. Isso, perfeito. Ela me chamou, Isso mesmo. papai. A gente estava deitado lá de madrugada, fui lá. Eu queria que chegasse depois nessa história. Ela falou assim, papai, eu vi Jesus. Mas ninguém induziu ela, Fer, não induziu. Não, eu falei, vamos rezar Eu vi pro Jesus. anjinho. Eu falei, é mesmo, filha? E como que foi? Ela falou, ele veio aqui, apareceu pra mim e falou que me ama. Eu falei, que bom, filha. Que maravilha. E você falou o quê? Eu falei que eu amo ele também. Mas aí ela emendou depois numa outra, dizendo assim, e ele falou que eu tenho que dividir. Falou. Isso foi numa outra vez, que ela falou de novo que tinha visto Jesus e falou assim, tem que dividir, tem que respeitar o irmão. Meu Deus, olha só, gente, que experiência, né? É lindo isso. Pois Barato. é até isso, né? Porque o discipulado, ele traz a gente para essa sensibilidade espiritual, né? Porque o crescimento que se tem no discipulado é muito mais exponencial, né? Por exemplo, pergunta que eu faço para vocês, né? De tudo que vocês aprenderam esse ano, sem o discipulado, quanto tempo vocês acham que vocês aprenderiam o conteúdo que vocês viram esse ano? Nossa, talvez nem uma velocidade, aprendesse talvez também. não aprendesse, talvez numa velocidade muito menor, né? Mas aqui o Sim. encontro semanal é muito importante, muito bom. E catalisa, né? Catalisador do processo. Ok, em paralelo ao discipulado, evidentemente é pessoal, eu e a Camila com vocês dois, mas e a igreja em si? Como é que foi a aproximação? Por que vamos tentar explicar o processo de aproximação até chegar nesse ponto onde dois homens fecham uma agenda, né? Um ano inteiro a gente está se encontrando. Não é simples, pode ser que alguém esteja ouvindo e falando, que maluquice, dois caras, esses caras não trabalham, não? Né? Como que foi essa aproximação com relação à igreja, com relação... Posso falar? Claro. Então, eu e a Fer, desde que nós nos casamos, a gente era um pouquinho incomodado com o fato da gente não estar frequentando nenhuma igreja. Certo. A gente sabia que a gente precisava crescer espiritualmente. Sabia, mas também não ia atrás, né? Deixava... Tinha essa lacuna aí. Ia levando. E eu acho que quando as crianças nasceram, o Romeu nasceu, depois veio a Luísa, eu acho que isso se tornou uma coisa mais forte, um desejo mais intenso da gente realmente se aproximar de Deus, espiritualmente a gente crescer. E foi em 2022, né, amor? Que
Foi a Isa e o Isso Ricardo mesmo. que convidaram você. Não, na verdade começou com o Samuel, né? O Samuel convidou, O Filho, Romeu estudava com o exato. Samuel, Certo. filho do Ricardo e da Isa. Aconteceu no ambiente da E escola. o primeiro chamado, o primeiro convite veio do Samuel pro Romeu. Né? Os dois ali, com 2 anos e meio ali. E aí, vai na minha célula. Olha só. Alguma coisa nesse Foi. sentido. E daí passaram-se o quê? Uns dias, semanas. A Isa fez o convite para Sim. Fer. A gente morava lá no Royal Forte, mesmo condomínio que eles moravam. E eles nos convidaram e a gente topou na hora. Não, vamos. Sim, vamos. lá. A gente começou lá na célula, Eu lembro quando vocês foram a primeira na vez. casa do Ricardo. Uhum. Na casa do Ricardo, que você estava lá, que você fazia Exato. parte também da célula. Eu Ali era- que a gente se conheceu. Eu era o líder na ocasião. Você eu era o era líder. da Sim, célula. Você era o líder Isso. da célula que era feita na casa do Ricardo. E daí acho que passou aqui alguns meses e veio a ideia de fazer discipulado, né? E eu sempre quis, né? Eu falei, pô, eu queria ser discípulo do pastor Daniel, né? E daí eu te convidei, você Sim. lembra? Lembro. Passou um tempo, veio um convite, assim, pra mim. Não, acho que você tem que fazer discipulado, aí uma coisa interessante, tal. E eu fui e te convidei. E deu certo. E ao mesmo tempo, eu não lembro exatamente como foi você e a Camila. Mas foi, assim, pô, já que você iria me discipular, a Camila também acho que estava com alguma Sim, agenda vaga, sim. a Fer também queria entrar no processo. Mas, Veio o mas convite da antes Camila. disso, é importante a gente falar, né, da questão da igreja, né? Então, um movimento muito comum Ah, sim, é as eu pulei pessoas essa parte. iniciarem na igreja, Uhum. e aí sempre há a pergunta lá no púlpito, né, da Quem tá em primeira célula, vez, visitante. por favor, nos A procure, gente né, começou na para célula. procurar um grupo ali para vocês se encaixarem, porque a gente é uma igreja em células, a gente ouve isso todo culto, né? E a gente começou na célula antes da igreja. Então, foi o contrário. E aí, começamos a frequentar a igreja e aproximadamente, assim, 1 ano frequentando, né, a célula, também aos cultos, veio a decisão do batismo, né? Então, o batismo é isso que eu queria chegar, né? Na decisão do batismo. E a partir dali, na sequência, houve a multiplicação da nossa célula. E aí, a gente iniciou Começamos o discipulado. Então, Então- num curto espaço de tempo, né? Na bastante realidade a gente coisa. percebe realmente o mover de Deus, né, amor? A gente que vive aqui como líderes, pastores, a gente incentiva as pessoas a participarem de células, a fazer o discipulado. E o meu papel naquele momento, apesar de eu ser pastor de uma grande área, eu era também o líder daquela célula. Nós tínhamos Exato. alguns casais, Sim. algumas famílias se reuniam ali. E a célula, naquele momento, ela tinha acabado de viver uma outra multiplicação. Então, a gente estava com pouquinha gente. Vocês foram Sim. alguns dos primeiros, né, a chegar na célula. E quando o Ricardo e a Isabel falaram que viriam o casal, né, o Michel, a Fernanda, junto com os filhinhos, Romeu e Luísa, nós oramos por vocês, sem nem sabia quem era, se é branco, negro, se é alto, baixo, rico, pobre. A gente não tinha a menor noção de quem era vocês e a gente orou, porque esse é o papel da célula, né? O bastidor aqui, o líder incentiva as pessoas da célula, tragam pessoas, falam de Jesus, e é Sim. legal ver as crianças entusiasmadas com as células, porque Muito. ele convidou para ir porque é um ambiente bacana, né? É um Sim. ambiente, e a gente ministra as crianças, até hoje a gente ministra as crianças. E eles adoram. E aí, com o tempo, a gente houve essa aproximação, né? Depois a célula multiplicou, o Ricardo se tornou-se o líder de vocês. Olha como é lindo, né? Ele convidou vocês, ele se tornou hoje, ele é o líder de vocês. E o Marcelo Mendonça, que era, né, também anfitrião, muitas reuniões eram na casa deles, também é líder hoje, a célula dele também está bombando, assim como a de vocês. E eu sou supervisor hoje das 2 células, e eu me lembro perfeitamente quando você me desafiou, foi no final do ano passado, Pastor Daniel, eu queria ser discipulado por você. E para nós, para mim, eu nunca pretendo parar de discipular. Para nós é fundamental, é o contato que a gente tem. Eu com você eu não sou pastor, eu sou cristão obedecendo a Jesus, né? De ser e fazer discípulo. E eu e a Camila, a gente tem um processo que a gente passa, quando está terminando um discipulado, a gente já fica sensível. Estou dizendo isso para vocês, né? Senhor, quem é o próximo? Quem o Senhor quer que eu discipule? Porque querer discipular alguém é legal, mas querer discipular alguém que não queira ser discipulado é muito constrangedor. Então, eu sempre fico na expectativa. Então, volta e meia, as pessoas procuram pela gente, né? Pastor, você me discipule? Pastor, posso ser discipulado por você?
o número é muito grande, mas a gente sente um discernimento. Naquele momento, quando você me procurou, eu falei, Michel, ó, esse momento não dá, era meados de outubro, talvez o ano passado. Exato. Né? Eu estou finalizando o discipulado, que era com o Guilherme e a Priscila. Né? Então, muito provavelmente, vai ter que ficar para o ano que vem. Aí você me convidou para ir lá na empresa onde você trabalhava e naquele dia a gente falou, vamos começar. E aí você falou da Camila, eu quero ser discipulada pela Camila, né, amor? Como é que foi a decisão de discipular a Fer? Eu lembro que veio uma intimação junto, tô aguardando essa intimação. Você lembra que você falou? Meu Deus, que você ia discipular depois. Foi bem assim. Lógico que eu lembro. Olha, foi mais ou menos assim, eu discipulo, mas desde que você discipule alguém depois. Ela quase pediu pra eu colocar o dedão lá, a assinatura. Assinar. Não, brincadeiras à parte, né? Mas isso que o Dani falou é muito interessante, porque discipular é uma coisa que a gente também precisa entender que está vindo da parte de Deus. Tem muita gente, pelo fato da gente ser pastor, que quer ser discipulado porque é pastor, acha que a gente sabe mais, né? E o discipulado não é sobre você saber mais, é sobre você querer pagar um preço e caminhar com a pessoa. Quando a gente olha para a vida, por exemplo, a Bíblia, o judeu, ele cresce caminhando com um discipulador, um mestre. E a Bíblia fala muito de que esse discípulo desse mestre, ele carrega na sua roupa as marcas da roupa, da poeira das sandálias que estão sendo levantadas do seu mestre. Isso significa que eles caminham muito juntos. Porque um vai na frente, né? E o outro vindo atrás, a poeira da sandália vai ficando ali na roupa. Então, mais do que conhecimento exatamente, é você pagar um preço de caminhar junto. Então, não é sobre o quanto eu sei. Eu quero realmente que Deus traga pessoas que querem aprender sobre Ele, porque eu quero aprender com a pessoa também, porque cada vez que a gente discipula alguém, a gente aprende muito. Perfeito. Mesmo nós. Né? Então, o discipulado é uma via de duas mãos. Da mesma forma que eu estou colocando algo que eu conheço, quando a Fer, por exemplo, traz algo que ela conhece, isso agrega muito na minha vida. Me abre a mente, me leva a pensar e ver coisas que eu não via antes. Então, o discipulado, para mim, ele é vida na vida. E aí, quando o Dani chegou em casa para mim e falou assim, amor, a Fer falou que quer que você discipula ela. Daí eu falava assim, amor, eu não vou dar conta. Eu tenho lá a juventude, eu já estou discipulando 2, eu não vou conseguir. Mais uma, meu Senhor, Deus, acho que não é o momento. E eu fiquei assim. Aí um dia o Dani chegou para mim e ele falou assim, ó, a Fer falou, pastor, fala para Camila, por favor, me discipular. Fala que eu sou jovem. Fala que eu sou jovem. Você lembra que você falou? Foi isso, não foi? Não acredito. Fala que eu sou jovem. Que vergonha. E ela mesmo. E não é? Ela é. Não sei a questão do CPF, ele tá marcando uma idade, já vai aumentando, né? Mas o espírito é jovem. O que importa é o espírito. Mas olha como que é interessante. A fala da Fer, para mim, foi determinante. Foi para eu entender a voz de Deus. Na hora, o Senhor me trouxe, né? Fala para ela que eu sou jovem. Na hora, veio a passagem onde a mulher chega para Jesus e Jesus, né, ali com todo mundo, ela vira para ele e fala assim, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa dos seus donos. Cara, aquilo tomou meu coração de tal forma, sabe? Foi o que Deus me trouxe. Ela falando, mas eu sou jovem. Eu falei, Deus, tem uma pessoa ali que ama o Senhor, sedento, né? que quer tava aprender. Sim. E aí isso também moveu meu coração, entende? Eu falei, é ela. Porque eu quero caminhar com pessoas que queiram amar Jesus, conhecer Jesus e para me fortalecer e para fortalecer a pessoa também, né? Então, isso foi... Que legal, eu não sabia os detalhes da pois história. E aí, Michelzão, a gente, no começo do ano, eu tive lá na tua empresa, uma palestra lá com a equipe e tal, e de lá Acho pra que cá... foi em dezembro, né? Talvez? Foi... Ou foi janeiro Foi mesmo? janeiro. Foi janeiro? Foi janeiro, Daí a gente marcou, a gente ia tirar férias, fevereiro a gente começou em março. De lá pra cá, de março pra cá, muita coisa aconteceu na tua vida. E algumas mudanças significativas, né? Sem entrar em detalhes, fica a critério teu de entrar ou não, mas foram 2 movimentações profissionais muito robustas e nós estamos juntos nesse período todo. Qual foi o valor do discipulado na tua vida pessoal nesse período de transições? Demais, foi muito importante.
Porque ali eu tinha você como um discipulador e também como um grande amigo, né? Aconselhando, ouvindo, sugerindo, refletindo junto comigo nas minhas decisões. Foram decisões importantes na minha vida profissional, que refletiam na minha vida familiar. E períodos de altos e baixos, né? É uma instabilidade grande que acontece num processo de mudança. E que se eu não tivesse muito bem, né, preparado ali, né, para suportar toda essa instabilidade, ia ser muito difícil. Já foi difícil, né? Não digo que eu estava preparado, mas estava tentando ali, né, me apoiar, né, nos princípios, na palavra. Orava muito para que fosse uma decisão correta mesmo. E o pastor sabe, né, o que a gente passou aí nesse período. E foi um período muito valioso mesmo. E hoje eu, né, depois de ter passado aquele frio na barriga, aquele período, né, de mais, digamos assim, turbulência, graças a Deus as coisas estão E você muito falou bem que hoje. no momento de transição, de dúvida, você tinha um discipulador, alguém para te aconselhar, mas você tinha um amigo. O discipulado, ele avança para amizade? Tenho certeza que sim, da minha parte e da sua também, né? Porque quando a gente começou, não sei se você lembra, a lição 1 ali, né, a gente estava conversando, você falou, o que a gente vai aprender? Daí você falou dos 10 temas, dos 5 temas ali, dividido em 10, quem é Jesus, né? Quem sou eu, enfim. E além disso que você falando, além disso que a gente vai aprender e vai caminhar, né, vai trilhar esse caminho, você vai ganhar um amigo também. Eu falei, maravilha, até anotei ali. Vou ganhar um amigo. Eu lembro de ter usado a expressão, uma das garantias que eu te dou é que das garantias. Nós vamos se tornar amigos. Exato. Porque é impossível você passar um período com alguém, falar de Jesus, falar do sentido da vida, falar de quem sou eu e essa pessoa não entrar na tua vida de forma definitiva. Exato. Né? E não foi, nesse período, não foi só eu falando das minhas dúvidas, das minhas lamentações. Eu tive isso também da sua parte, né? Você falou muita coisa. Eu falei dos meus defeitos, falou muita crises. coisa da sua vida, né? Então, assim, ali eu vi que era um caminho de mão dupla, né? Que de alguma forma eu te ajudei, pode ser só ouvindo, mas, né? Você foi. Deve ter sido importante para você também. Então, ali a gente vê que foi uma amizade que foi se fortalecendo, foi se construindo e considero você um grandíssimo você amigo. É mesmo. Não é apenas um amigo que eu tenho, mas uma pessoa que eu admiro. Então, assim, é interessante porque quando a gente fala de vida na vida, não é só a vida daqui para a vida de lá. Isso. É vida na vida mútua, né? Um processo de aprendizado mútuo. Em cada discipulado a gente aprende coisas novas, né? Mesmo a gente que já discipulou várias vezes. Com vocês aconteceu isso também? A Camila partilhou, abriu a vida dela? Sim, como é que é? Sim. É possível? É possível, muito possível. Mas, assim, é um ambiente seguro, né? É isso que é o mais importante. Em nenhum momento a gente se sente constrangido, pressionado. É algo muito natural, né? E eu acho que a gente foi muito feliz nessa fase, assim, porque nós estamos passando pelo discipulado de forma conjunta, né? Então, como o Michel falou, situações que acontecem na vida profissional, situações que acontecem em outros setores, acabam respingando, né? Influenciando na vida conjugal, familiar. Então, que bom que eu também estava sendo discipulada, acompanhada, porque a gente é um só. Quando ele sai para trabalhar ou sai, uma parte de mim vai, né? Mas isso é importante para que eu possa ser também o alicerce, o apoio nesse momento, e também para que eu evolua a partir disso. Então, eu acho que a gente foi muito feliz, né, de estar caminhando junto, porque até mesmo para oferecer apoio, eu preciso estar na palavra, no caminho. Senão a gente não está falando idiomas diferentes. Né? Então, o processo acaba sendo mais difícil, Deixa eu explorar mais pouquinho doloroso. Daí, porque o que você está falando sabe? é muito relevante, né? Na prática, o que o discipulado ajudou vocês na condição de homem profissional, mulher profissional? Vocês dois hoje têm uma carreira brilhante, incrível, consigo ver um futuro fantástico para vocês, mas também na vida conjugal, na vida como pai, mãe, o que de alguma forma nós conseguimos contribuir com vocês?
Tá, o que o discipulado tem feito nas nossas vidas, né? Bom, eu vou falar por mim, mas eu sei que com a Fer também é a mesma coisa. Me fez me aproximar muito mais de Deus. É basicamente isso, não vou florear muito não. Me fez me aproximar de Deus, me fez orar muito mais, me fez ler a palavra mais. Preciso muito mais. Sempre. E me fez agradecer muito mais. Hoje eu sou, assim, um dos pilares da nossa vida. Sim. É baseado assim na gratidão. A gratidão por tudo que nós temos, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu vejo que isso é um princípio poderosíssimo, né? Quando a gente realmente agradece do fundo do coração, pedir menos e agradecer mais, né, Sim. amor? Sempre ter esse olhar, né, de gratidão e que sempre um olhar positivo. Porque, de fato, as situações podem ser piores, né? Então, quando a gente tem esse olhar mais otimista, mais positivo, fica mais fácil. Mas, além disso, eu acho que a questão do discipulado veio para agregar agora enquanto casal, é a gente dar esse direcionamento, essa base para os nossos filhos, muito, muito forte. Então, não Sim. é somente no dia a dia ali, mas também no culto, na célula, que é um programa, as crianças ficam ansiosas. Ali eles aprendem brincando, né? E isso é muito importante, o Que convívio. fique claro, né? Nós não divertimos as crianças, nós ministramos as crianças. Inclusive, hoje temos célula e quem vai ser a teacher sou eu. Saindo daqui eu vou ter que preparar já a lição. Vai ser Então, legal. isso é um exercício, claro. porque pra gente ministrar, a gente precisa também, né, Perfeito, estudar. muito legal. E outra coisa, eu acho que é entender o papel dentro do casamento, sabe? Nós estamos finalizando um curso da igreja também, né? De casais? De casais. Lembrei do episódio. Ah, não lembro. Não, eu lembrei falando disso, né? De casal, o papel do casal. Então, tem gente que vê de fora e fala aquela questão da submissão, né? Da mulher. Essa aula. E é um tema delicado para Sim. algumas pessoas, né? Muita gente não Mas compreende. estava lá o Mário Sérgio falando, né? Ele falando com todo cuidado, gente. Então, a mulher deve ser submissa. Eu só olhei para fora e falei, viu? Finalmente alguém tá dizendo. É o tipo de comentário que ele dá aquela cutucada. Mas Atenção, assim, né? mas com a Feira a gente nunca teve esse tipo de problema, né? Daquela mulher que não quer. Não é ser submissa, é difícil explicar isso, Sim, né? sim. Mas Não, entender eu o papel vejo- de cada um, né, no ambiente familiar. É que muitas vezes, assim, as mulheres que estão, né, nos assistindo aqui, que são mulheres donas de casa, então, esposas, mães, que trabalham fora, a gente sabe que a gente tem uma carga, inclusive uma carga invisível, né? A nossa cabeça tá ali pensando, tirei o feijão do freezer, vou ter que cozinhar, não sei o quê, a tarefa das crianças, aquela loucura. Então, enquanto a gente sai para trabalhar, a gente muitas vezes acaba se colocando na mesma posição que o homem, mas sabendo que a nossa função, né, o que foi ali direcionado, que está dentro da responsabilidade da mulher, independente de você trabalhar fora, tá ali. Então, é natural em alguns momentos a gente se vitimizar. Ai, mas ele não vê, não valoriza e tal. Então, assim, toma que é teu, entendeu? E faz isso com brilho no olhar e sorriso na cara, na verdade. Então, é isso que me fez, assim, entender quanto aos papéis. E dentro da parte do homem, né, da provisão, do sair, do ir, e ter um lar para voltar. Então, é natural, às vezes, em alguns casais, assim, no casamento, ter essa questão de cobrança, apontamento. Mas o que isso vai acrescentar, né? Então, esse apoio. Legal. Todo esse processo. Uma experiência interessante, né? Eu admiro muito a relação de vocês. Vocês são sempre muito educados um com o outro. Um casal bacana de se conviver, leve, fácil, bonito. Mas teve um episódio na qualidade do Michel Filho. Né, nós passamos por muitas coisas profundas esse ano. Se a gente for lembrar aqui, né, financeiro, de medos, de inseguranças, além das mudanças. Mas o Michel Filho vivenciou um momento delicado, específico, e você, que sempre admirou seus pais, né, agora até recentemente você teve um novo insight com seus pais. Como é que foi isso também? O discipulado te ajudou também a você olhar para os seus pais e buscar muito legal essa você ajuda? comentar isso. Sim, com certeza. Meu pai, sempre tive uma relação bacana com meu pai, mas todo relacionamento, a maioria deles sempre tem algumas dificuldades, né? Que faziam, às vezes, com que eu não enxergasse um lado do meu pai que foi mais desvendado agora, que eu passei a entender melhor o relacionamento, a relação de um pai com o filho, né?
E depois que eu virei pai, enxerguei melhor isso, e agora, nos aprofundando nesses temas do discipulado, né, que fala sobre a paternidade, o Deus Pai, eu consegui enxergar mais um lado do meu pai que antes talvez ficava um pouquinho mais escondido, né? Então eu passei a admirar ele ainda mais. E foi um momento muito importante, muito interessante, que a gente conversou bastante. Legal. Né? Ficamos um tempão conversando sobre isso. Choramos muito juntos sobre isso, foi, né, Michel? Foi. Ô, amor, O pastor se emociona mesmo, ele chora junto. Eu choro junto. Eu chorava, ele chorava. É muita vida na vida, cara. E é mútuo, né? Amor, dentre os muitos momentos que vocês tiveram, qual um ou dois momentos aí que mais te marcou com a Fer? Ixi. Tem que escolher? Seria possível escolher um ou dois? Eu acho que um deles é esse que a gente contou sobre a Lulu, né? Porque ver a Fer falar, né? E daí ela falou que tinha um homem e eu tava com medo, eu fechei o olho e falei, Fer, você não precisa fechar o olho, né? E trabalhar essa questão de que agora quem habita ali dentro é Jesus. Aquela casa está sendo uma casa de oração, né? Uma casa onde Jesus reina. E aí depois a Fer vem contar que daí a Lulu falou que conversou com Jesus e ela tem tido essas experiências. E eu, Fer, isso, continua, fala para ela, estimula ela. Ver esse crescimento da Fer, para mim, tem sido muito interessante. Lá no trabalho dela mesmo, algumas situações que ela trazia, cá, ora por mim, vou ter uma situação assim, assim e tal, né? E ela, na sequência, ela tomar uma decisão. Porque o legal do discipulado, e que eu estou vendo claramente na vida da Fer, e foi ela quem comentou, né, sobre esse autoconhecimento, e ela falou isso no começo, ela acabou de falar aqui sobre a questão do casamento. A gente se vitimiza, normalmente, em tudo que a gente faz. A gente acha que as pessoas estão contra a gente, né? Tudo que elas fazem é para nos atacar. Normalmente, essa é a nossa visão. Quando você entra para o discipulado e você se conhece, você começa a ver as outras pessoas, você sabe quem você é. Então, você não olha mais para as pessoas pensando o que ela vai fazer para me atacar. Você já pensa, eu sou isso. Então, o que eu posso fazer para ser melhor? O discipulado tem ensinado muito isso. E aí, a Fer experimentar algumas situações de ela ter um posicionamento diferente, de acordo. Então, tá. Então, isso é quem eu sou. Então, eu vou agir nessa direção. E Deus é tão especial, né, Fer? Que geralmente é muito rápida as respostas de Deus para Fer. Gente, é incrível, de verdade. Parece que ele estava só esperando ela fazer para ele já dar logo a resposta para falar assim, eu tô aqui, tá vendo? Mas deu no meio, né? É interessante. E ela receber essas respostas na sequência, ela fala assim, é isso, eu não tô errada, então eu posso agir sem medo de ser quem eu realmente fui chamada para ser, né? Então, sair dessa zona que é mentirosa, de onde eu sou vítima, onde eu sou um problema. Então, eu sou uma mulher que trabalha, sim, mas eu tenho a minha casa e Deus confiou a mim, né? A organização do meu lar ali. E ser submissa ao meu marido não é um problema, porque eu sei quem eu sou. Isso não me desvaloriza. Então, essa coisa do discipulado que a Fer tem trazido muito, assim, e é tudo nas entrelinhas. Você percebe que ela vai trazendo tudo assim, ó, de forma, porque virou natural para ela. É uma coisa muito natural. E fantástico, né? Se a gente quisesse, obviamente a gente nunca fez isso, vocês devem ter percebido. Se a gente quisesse manipular, né? Amor, fala pra Fernanda fazer isso e aquilo, que não sei o quê. E você pra mim, amor, Michel, pelo amor de Deus. Né? Então, ameniza lá pra galera. Mas é impressionante que nós nunca, né, amor? Nunca comentamos absolutamente nada. Vocês falaram que vocês conversam, né? Sobre o discipulado e a gente Mas no começo também, né, amor? Uma forma de curiosidade para saber. Não, a gente não fala toda vez depois disso, foi assim. Eventualmente, nas nossas conversas, a gente lembra de alguma coisa e fala, né? Tem algum momento interessante, assim, que o pastor... Porque até isso, né? É um ambiente de confiança, um ambiente de aprendizagem constante. Mas vocês... eu tenho convicção de que em breve vocês se tornarão líderes, discipuladores, mas em casa, com as crianças...
O que mudou? O que o discipulado contribuiu na maternidade, na paternidade, com relação a vocês se posicionarem como discipuladores dos filhos? Vocês se veem assim? Sim, com certeza. Bastante. Eu vejo que primeiramente, fundamental, a gente sabe disso, por isso que a gente até buscou, né? Sim. Tivemos isso dentro do coração para buscar um ambiente cristão, né? Depois do nascimento das crianças. Que eu acho que nesse mundão de hoje em dia é fundamental, né? Um ambiente seguro. A gente tem um ambiente seguro, a gente tem um manual de como atuar, de como agir. E até fugindo um pouquinho, acho que a identidade que vocês estavam comentando, a identidade, o autoconhecimento, você saber quem você é, você fica mais seguro. Você sabe agir de uma maneira mais tranquila, mais serena, né? Baseada na palavra. Né? E isso é o autoconhecimento. É você saber quem você é. Eu sou filho de Deus. Não é? Sem dúvida. E você, Mas Fê? assim, além dessa questão da palavra, do exercício, eu acho que é da rotina, nas pequenas coisas assim do dia a dia, e de ter um lar assim alegre, né? Então a gente põe louvor, a Luísa adora cantar, ela adora. Canta. O Romeu é mais momento do fechadão. banho, E aí ele gosta dá de risada corrigir, dela. né? Ele gosta de corrigir a Ele letra, sabe ele tudo. sabe todas. Ele não canta, mas quando ela canta alguma coisa, ela fala, não é assim não. Então, assim, são os pequenos movimentos, né, que vão acontecendo no nosso lar, assim. Então, é no momento da oração na refeição, o louvor no chuveiro, né? Sim. A gente tem uma Bíblia infantil que eles herdaram da Manu, da nossa sobrinha, e eles brigam para saber qual é a noite que a Bíblia vai dormir no quarto, entendeu? Eles brigam... Às vezes não querem nem ver, mas quer ter a Bíblia vai próxima. dormir no quarto, entendeu? E temos um quadrinho na geladeira, então sempre quando fica alguma frase, eu gosto de colocar lá. Eu acho que... A gente conversa muito, tem conversado cada vez mais com eles sobre Deus, sobre Jesus, sobre princípios, sobre amar, sobre respeitar, né? Então, eu acho que se a gente não tivesse nesse ambiente, se a gente estivesse fora, dificilmente a gente teria essa sabedoria, esse discernimento para falar sobre essas coisas. E eles cobram, hoje a gente né? ora mais, a gente ora todo dia à noite com eles, a gente tem orado não todo dia, mas a gente procura sempre orar nas refeições, às vezes passa batido, né? Mas eles cobram. Aquela bagunça. Eles cobram. cobram as crianças, né? Eles são verdadeiros. Criança demais, gente. É fantástico. Mas, por exemplo, vocês saberiam dizer sobre quem é Jesus, quem é o Pai, quem é o Espírito Santo para as crianças se vocês não tivessem passado pelo discipulado? Acho que não. Acho que não. E aquelas perguntas que eles fazem também, né? Cada pergunta difícil. Nossa, difícil, né? Que vai pro céu, como é que é o céu, quem tá lá? As crianças têm perguntas Muito, boas, né? Ontem a gente estava assistindo Rei Leão, o filme. Ah, é verdade. Muito legal. Maravilhoso, Fantástico, né? É o último, né? Aquela qualidade, Live 4K. action. E daí tem aquela parte, né, que o Mustafa, né? Não é... O pai do Simba. Mufasa. Mufasa. Deixa você corrigir, não, vai ficar pior. Mufasa é Simba. Mufasa, tá. Isso. Ele morre e tal, e depois o Simba tá lá, meio perdidão, e ele olha pro céu e conversa com o pai dele, né? O pai dele tem um diálogo com ele. Ele olhou pra mim e falou assim, papai, quando você morrer a gente vai conversar? Olha só. Eu falei, vamos sim, filho. Me buscar. Conversar. Eu vou falar o quê? Criança, Pelo menos sonhos, nos pensamentos, eu vou estar conversando. A memória, com ele, né? O legado vai estar lá. Geralmente eu falo que eu nunca vou morrer. Eu falo, não É. vou morrer. Acho que ele tá muito criança ainda pra falar a morte, porque assusta, né? A morte é um tema que assusta. O Simba... papai procura me mostrar assim como... Sem exagero, eu acho que o Danielzinho, o Rei Leão é o filme preferido dele até hoje, eu acho que ele assistiu, sei lá, umas 50 vezes. Ou mais, né? Ou mais. Mas é maravilhoso, né? Maravilhoso. Ele sabia A história todas é as muito falas. bonita. Os ensinamentos. Nós estamos ali. falando de discipulado, né? Mas vocês assistiram recente A Forja também, né? A Sim, Forja. muito bom. Precisam assistir Sobre todo mundo, discipulado. Né? Você conseguiu ir assistir? A gente assistiu em casa. Ah, Já tá passando em casa já no cinema. Viu? Ó, nós vamos ter que finalizar, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Uma pergunta com base num histórico, né? Então quer dizer que as crianças na escola se aproximaram
Samuelzinho chamou para ir na célula, vocês acabaram indo para a célula. O primeiro contato que vocês tiveram com a nossa igreja foi na célula. Vocês tiveram contato primeiro com a liderança de célula, com amigos da célula, para depois ir para a igreja. Nesse período houve uma aproximação, vocês se tornaram amigos do Ricardo, que fizeram uma big de uma confra, né, da célula. Sim, semana a gente está passada. junto sempre. Nós nos aproximamos, nós dois, Camila e eu. Você foi batizado, nós tivemos a alegria de batizar você na igreja. E a Fer também. A Fer, as crianças, Sim. né? Foi um momento muito significativo, né? Da gente batizar os nossos discípulos. E agora a gente está nessa caminhada de quase um ano todo, né? Dividindo histórias. Se a gente pedir para vocês começarem logo na sequência a discipular alguém, vocês se sentem preparados ou dispostos? Preparado não. Não me sinto disposto. Idem. Preparado ainda acho que não, né? Eu quero isso, eu acho que é o caminho, vai ter que ser assim. E acho que porque nas é assim. pequenas ações, às vezes, né? Quando a gente tem a oportunidade, talvez eu até um pouco mais que o Michel, não sei. Mas eu vejo muito isso no meu ambiente de trabalho. Mas ele tá falando de discipulado. Eu sei, mas estou falando assim, no apostila. sentido de quando ter a oportunidade de falar sim, e tem claro. uma pessoa que você está acompanhando. Eu tenho, entendeu? Mas falar que é um discipulado baseado aqui... Mas Porque eu mas não é dei como- chance, gente. Eu comecei e ela já falou. Já estava engajada no propósito. Mas na verdade, assim, existem Se vira. esses dois discipulados, né? Dois grandões, né? O discipulado da vida, onde você faz discípulo o tempo todo, e o verdade. discipulado da apostila que você O ensina. formal e o... o formal e o da prático, vida, né? E o da vida, e o da vida. Mas Você- é isso que ela está dizendo, que no dia a dia ela já está está discipulando. visualizando, ela já começou o grande e ela já Que é o visualiza mais uma importante, possibilidade ali para esse movimento. E se o Ricardo e a Isabel Parreira chegassem para vocês e dissessem assim, ó, ano que vem a célula tá grande, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês se tornem meus auxiliares de liderança e ao longo do ano vocês se tornem líderes de uma célula. O que vocês diriam? A gente é soldado, né? A gente é pro soldado. front. É. Mas se bem que Não, 2025 só foram duas perguntas. Tá ali. Você se sente preparado e você se sente disposto. Isso. Disposto. Vamos embora. Vamos atender o Inclusive, eu tô chamado. achando que tá acontecendo um movimento, viu? Porque nós estamos recebendo também na nossa casa, né? Tá sendo um rodízio de casa olha e só tal. que coisa, não? Tem outras pessoas. Mas é gostoso, sim. Eu consigo visualizar. Tudo parte de uma visão, né? O pessoal fala que tudo parte de uma visão. Você lembra a primeira vez que você entrou lá no nosso apartamento, que a gente mudou agora, em janeiro? O pastor Daniel entrou, que a gente começou o discipulado lá. Foi lá. E ele falou assim, alguma coisa nesse sentido, eu vejo, aqui vai ser um ambiente de célula e tal, e, tipo, profetizando, assim, e eu entendi aquilo ali, já incorporei. E foi mesmo. Nós começamos e assim, é porque a gente vê o potencial de vocês. Vocês são pessoas esclarecidas, resolvidos como casal, profissionais, pais. E nós estamos pagando um preço. Não, a gente não faz isso para aquilo, a gente faz por direção de Deus. Mas no processo a gente percebe nitidamente que vocês estão prontos, né? Então eu realmente creio que o discipulado leva à liderança. A liderança leva ao discipulado. Essas duas coisas andam juntas, né? Então, assim... Mas a gente vai... Nós vamos finalizar agora, mas... nós vamos finalizar de um jeito diferente. Surprise. Eu gosto de fazer surprise com vocês. Né? Entre tantas coisas lindas, né? Daqui uns dias você vai participar do Legacy, né? Que é ainda uma experiência... Atende um chamado aí. Ainda mais profunda, com um monte de amigo em comum que a gente já tem, né? O pessoal do Legacy, né? Guilherme, Wallace e tantos outros. Mas... com tudo aquilo que você viu do papel do homem, do papel do pai, do marido, né? Do servo de Cristo, né? Queria que você olhasse para Fer, sua esposa, né? E de forma muito inspirada por Deus dissesse assim, meu amor, e comece uma frase com a expressão eu vejo em você. E o que você vê nela? O que você diria para tua esposa? Né? Diante desse ano lindo que nós vivemos, de discipulado, de aprofundamento bíblico na palavra conjugal, a gente chama isso de EVEV, né? Eu vejo em você. Eu vejo em você. O que você vê na Fer? Vai pensando, que depois você vai fazer isso para ele também. Acaba te conduzir nisso. Mas comece com a expressão, eu vejo em você. O que você diria para ela? Fernanda, eu vejo em você beleza, amor, ternura, gratidão, felicidade, alegria, maternidade, passado, presente e futuro.
eu vejo em você uma filha de Deus. E a mulher que eu amo, que eu escolhi para ser a minha esposa. Pro resto da vida. Nossa senhora, fantástico. ficou difícil. Isso não foi combinado não, hein? Não, isso não Ai, foi. sério? E tem um detalhe, né, amor? Recentemente a gente fez até a renovação de votos. votos de Foi, vocês. foi. Quantos anos de vida 10 conjugal? anos. 10 10. anos. Nós Que estávamos, momento, hein? Ali eu fui pego de Foi. surpresa. Ai. Ali eu não sabia. Tu tá revidando, então, é isso. Pelo amor, conduz a Peraí. Não tem nem muito como conduzir, Fer. Olhar para o Michel agora, entendendo agora, se conhecendo, né? E ao olhar e conhecer a Deus, conhecer tudo que Deus tem para sua história, que é o que você tem conhecido, né? O que você vê no Michel e usar a expressão eu vejo em você, trazendo à luz aquilo que Deus colocou dentro dele, que você tem visto. Michel, eu vejo em você proteção, segurança, honestidade, provisão, amizade, amor, disciplina, sabedoria, aconchego. E vejo você um filho também, amado de Deus, o melhor dos filhos, e que vou contrariar o que você falou, que você escolheu, mas já estava nos planos dele, né? Que eu fosse a sua esposa, que você fosse o meu marido, e que nós fôssemos irmãos em Cristo também. Te amo. Caraca. Fantástico. Obrigado, gente. Vocês são maravilhosos. O que vocês diriam, assim, para quem nos ouve, nos assiste, sobre discipulado? O que vocês Discipulado vale a pena. É um processo muito interessante de treinamento, de aprendizado, de saber conduzir as coisas com base nos princípios milenares, princípios bíblicos. Sobre amizade, né? Amizade entre o discípulo e o discipulador. Então é algo que vale realmente a pena. Se você algum dia escutou falar, achou melhor não fazer, eu aconselho a todo mundo fazer. Todo mundo fazer, que é algo que vale a pena. Fica meu agradecimento aqui ao meu amigo, pastor Daniel, meu irmão. Obrigado por tantos ensinamentos, por tantos momentos ali ouvindo, aconselhando, momentos, né, com palavras sábias. Foi muito bom, agradeço muito. É minha gratidão. E fique sabendo que o que você pedir, solicitar, né, nessa nossa vida, nessa nossa caminhada, pode ter aqui tenha certeza que tem um amigo aqui que vai, Obrigado, irmão. Que vai abraçar a causa. Me emocionei. Fantástico, né? Caraca, quem diria, né, meu? Um ano atrás, mal nos conhecíamos, né? E hoje estamos falando aqui, jurando amor eterno. Hashtag tô com ciúmes, hein? E você, Fê, o que você diria pro discipulado? Além disso que o Michel falou, eu acho que é uma grande descoberta, né? A gente se vê hoje a gente está aqui no ambiente de podcast, a gente está sempre procurando aprender, né? Ouve bastante podcast, pessoal que gosta da leitura também, então a gente está sempre buscando aprendizado, e o discipulado também é uma descoberta e um aprendizado, né? Então, assim como a gente procura ali uma disciplina numa rotina na academia, que é para crescer, para estar bem, né? De forma, o corpo saudável, a mente também, mas a gente às vezes se esquece do espiritual. Então, fantástico. É um crescimento, um aprendizado e uma busca constante, que não para. E a gente está sempre querendo mais, né? E você, irmãozão, mensagem final para quem resiste ao discipulado. Discipular ou ser discipulado? O que você dirige? Quem resiste não sabe o que está perdendo. Porque é muito, muito bom. Além da amizade, do carinho, né? Eu realmente entendo que o processo do discipulado faz a gente lembrar o tempo todo quem nós somos e qual o nosso propósito, nos dá um sentido para a vida. É vida.
Discipulado é vida e viver sem ele é você morrer cada vez mais rápido. Eu sinto assim, É entende? vida na vida e quem não tem isso tá morrendo. Tá morrendo. É sobre isso. Mas o discipulado desperta na gente esse... hoje em dia a gente gosta de viver muito sozinho, né? Eu sou muito autossuficiente. E o discipulado, ele me tira desse ambiente. E às vezes pode parecer um pouco confrontador ou até ruim, desagradável, ter que estar com alguém falando o tempo todo, marcar uma agenda, enfim. Mas é um preço que vale tanto a pena que só vai entender quem começar. O discipulado, você só entende o quanto ele é bom a partir do momento que você dá o primeiro passo na direção dele. Então, a minha recomendação é, se você tem resistência ao discipulado, baixa a guarda e tenta. Começa, que vai dar bom. A experiência é fantástica. Os frutos são eternos, né? Sim. Toda quinta-feira, né, Michelzão? 2h30 a gente se encontra. Começou lá no Absoluto e agora tá na Paneteria Palhano, já aproveitando para fazer os Conhecendo todos os propagandas. cafés da cidade. Eu e a Feira, a gente conhece todos os cafés da cidade. Essa é uma oportunidade também. Pra quem... Excelente, né? Fantástico. Aliás, hoje você começou um novo discipulado, Hoje né? eu comecei um novo discipulado, uma pessoa também Que bênção. sedenta, coisa mais linda do mundo. Terminei há um tempo aí, e daí comecei um novo hoje. Hoje comecei lá na igreja, o primeiro encontro foi lá na igreja. Muito gostoso. Fantástico. Traz uma nova alegria para nossa vida. Discipulado, obrigado. Eu vejo em vocês realmente um casal brilhante, fantástico. Vocês vão voar demais em todas as áreas. Se preparem, Deus está derramando algo precioso, de um crescimento exponencial na vida financeira, na profissão. Realmente eu vejo que Deus está colocando uma base diante de vocês, assim, para vocês crescerem de forma estruturada. Romeu e Luísa são crianças doces, lindas, que literalmente estampando os outdoors na cidade. E eles vão se tornar crianças, adolescentes, jovens fortes. Nós precisamos de homens fortes, criados por pais fortes, e eles vão ter essa base em vocês. E eu vejo em vocês discipuladores, líderes, né? Essa semana você teve uma situação específica com uma amiga que se tornou por causa da célula, né? Sim. E ela teve uma dificuldade na saúde, você ali teve condição de dividir um momento difícil na vida de uma irmã. Sim. E você se comportou de forma rápida, todo mundo disse assim da tua percepção, da tua rapidez, agilidade em buscar ajuda. Então eu vejo, né, em dar a notícia para a família. Exato, eu vejo nisso tudo a mão de Deus capacitando vocês para algo gigante que o discipulado proporcionou, mas que acima de tudo Deus tem para vocês. O discipulado é uma das ferramentas que Deus utilizou na vida de vocês, e eu e a Camila a gente continua à disposição. O período de discipulado termina, mas a amizade construída ela é eterna. E a gente já se transformou em grandes amigos. Deus abençoe a vida de vocês. A Fer pode só responder uma pergunta? Olha lá, pode. Fer, quem é você? Se eu te falar que ela vai me perguntar isso, viu? Eu tava sentindo. Só que eu não Pra me terminar com chave de ouro. Para terminar com chave de ouro. Primeiro de tudo, Fernanda é filha amada de Deus. E eu tô pronta para tudo que Deus está reservado para mim. Tem reservado para mim. Amém. São os planos dele que eu quero seguir. Amém. 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 Você já imaginou alguém depois de um tempo dizer assim, eu me sinto pronto, me sinto pronta? Pois é, o discipulado gera isso nas pessoas, esse crescimento rápido, exponencial, que a Bíblia nos orienta, nos manda fazer, e a gente às vezes passa uma vida inteira sem discipular alguém de forma intencional, derramando a vida na vida. Então, divide esse conteúdo com mais alguém, divide a sua vida com alguém, tudo que você tem aprendido, passe para frente de forma intencional. E este é o Pode Liderar, o podcast que você ouve e já tem vontade de discipular. Um grande beijo, um abraço a todos vocês, até mais. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.